Você falou da questão da revelação, Caio, né? Da inspiração e da revelação. E aí, cara, a gente não foi no Insta e o seu quadradinho do Insta é sobre isso. Qual é? Muito legal. Vamos cortar lá pro Insta. Eu nem vi o meu azulinho hoje. O seu azulinho de hoje, eu vi à tarde. Vamos lá, Eu não vi. Genial. Aqui no Papo de Graça acontecem conexões dessa natureza que não foram planejadas por ninguém. Isso é que eu... Quase todo dia. É fantástico. Por isso que eu falo que o Papo de Graça tem vida. Quando lemos do texto o Evangelho nas Escrituras e as Escrituras no Evangelho. Se você quiser, você lê aqui no corpo do Instagram, ou então você pode ir lá no portal e pesquisar o Evangelho nas Escrituras. Todo mundo deveria ler. Olha que tema legal. O Evangelho nas Escrituras e as Escrituras no Evangelho. Exatamente, é muito bom. E aí, quando lemos o Atos, né? Atos dos Apóstolos, não se lê o Evangelho da graça. Esse só está planificado em Jesus. Em Jesus. Mas a tentativa humana de começar a viver conforme a fé em Jesus. E em tal processo há acertos, erros, ação do Espírito, infantilidades, ambiguidades, milagres, medos, ousadias, dúvidas atrozes e todas as demais coisas concernentes aos homens que vivem no caminho. Isso aí é importantíssimo. Tá. Porque, por exemplo, quase toda a doutrina pentecostal é baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Sim. E o livro de Atos dos Apóstolos não dá para fazer doutrina nenhuma, porque ele é um livro de atos, de histórias. Ele não é um livro de revelações, ele é um livro de tentativas. De tentativas. Algumas coisas deram certo, outras coisas não deram certo. Tem muita idiotice humana, e muita graça divina, e tem briga, tem o pau cantando. Tem separação. Tem separação. Tem traição, tem a moleza da igreja de Jerusalém quanto a amparar Paulo e defendê-lo. Tem a presunção de Pedro várias vezes, que ele foi o maior, o escolhido para ser o apóstolo dos incircuncisos. Tadinho. Tadinho. Comparado perto de Paulo, um anão. Tiago. Muito gente boa, mas não teve coragem de levantar a voz para defender a coisa mais revolucionária do Evangelho na Terra depois de Jesus, que era Paulo. E no silêncio deles, Paulo foi entregue. Então o livro de Atos é só um livro de atos, de seres falíveis. Por isso não dá para você fazer doutrina baseada em atos. É um erro crasso. Absoluto. E a maior parte da população cristã planetária, especialmente do lado não católico, fundamenta as suas crenças no livro de Atos dos Apóstolos, que é a mesma coisa de fundamentar a sua fé nos Atos de Caio. O cara que fundamentar a sua crença nos Atos de Caio está ferrado. Está enrolado. Está enrolado. Nos Atos de Pedro, nos Atos de Tiago, nos Atos dos Apóstolos. Dos caras. Foram só atos, uns deram certo, outros não deram. Eles começaram aquilo tudo em flagrante desobediência ao Evangelho. Porque Jesus disse, olha, fiquem aqui, vocês vão receber poder, dunamis, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, ide, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eles não fizeram isso. Não fizeram. São em nome do Espírito Santo, eles não foram a lugar nenhum. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Jesus manda. Seja assim, aí 50 dias depois, o Espírito Santo se derrama sobre eles. E eles, ao invés de obedecerem a Jesus, já que receberam esse poder, eles resolveram fazer uma confraria de santificados. Só saíram de lá anos depois, quando veio a perseguição que matou Estevão, quando Paulo surtou e saiu prendendo cristão para todo lado, até ele próprio se converter e se tornar
na segunda maior revolução da chamada história da igreja depois de Jesus, que foi Paulo, que viveu em estado de desobediência em relação àqueles apóstolos, sobre os quais ele diz: quanto a eles, eu nunca não fui a Jerusalém saber o que pensavam. E quando ele foi lá, foi só para dizer: pelo amor de Deus, amoleçam aí, porque vocês estão querendo fazer um monte de pagãos viverem como se fossem judeus. Não é a cultura judaica que salva. É a fé na boa nova de Jesus que transforma vidas. Nós não estamos aqui para aculturar pagãos em judeus, nós estamos aqui para ajudar os pagãos a ficarem livres do medo, do pânico, da idiotice, dos cultos loucos e insanos, e andarem com as próprias pernas, conforme Jesus nos ensinou a andar. Aí vem a moçada e fica tentando fazer doutrina em Atos dos Apóstolos. Pode voltar para o azulinho. Vamos para o Vamos voltar, tá lá. Onde é que você então, parou? vamos lá. Assim, o livro dos Atos Apostólicos é um livro de história e não quer ser visto como o Evangelho. Claro que não. A tentativa infantil de dizer que a igreja é o corpo de Cristo e logo Cristo estava agindo como antes agirá, só que agora em seu corpo comunitário. Essa história de dizer a igreja é o corpo de Cristo. Logo, tudo que a igreja faz é Cristo agindo no mundo. Isso. Ah, meu irmão, vai tomar banho no Rio Ganges. Meu Deus. Não me deixa em paz. Isso é belo, mas não é verdadeira como valor absoluto. Não, claro que não. O Pedro que recebeu a revelação é o mesmo que recebeu a repreensão. Arreda Satanás. O cara tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus, aí quis acrescentar. Já cresceu para já cresceu, aí levou logo uma portada. Queimada. De cima para baixo. Para com isso, cara. Arreda, Satanás, porque tu és para mim motivo de tropeço. Isso. Mas e aí? Em Jesus está toda a revelação e toda a referência para se julgar e entender o que quer que pretenda ser canônico. Jesus é a única realidade canônica. O meu cânon é o Evangelho, é Cristo. E é o Evangelho vivido, interpretado e praticado por Jesus. Ele é o meu cânon. Esse é o cânon. Jesus é a minha única revelação. O resto é inspirado. E quem pensar diferente disso entra pelo cânon? Entra pelo cânon sagrado. Desculpem, meus amigos. Eu perco o amigo, mas eu não posso perder essa piada. Não, mas não tem como entrar pelo cânon sagrado, bola e tudo. É uma youtubada errada.